Um grande problema que todo mundo tem no mercado financeiro é a ansiedade. Mesmo que não seja isso, mas elas acham que é. O que significa ansiedade? A psicologia tem um conceito que diz o seguinte: a gente passa 85% a 90% do tempo vivendo no passado ou no futuro e passa só 10% vivendo no presente. E nesses 10% que a gente vive no presente, normalmente a gente vive no automático, que é uma criança vivendo no corpo de um adulto, porque a sua personalidade ela é formada na primeira infância. Então depois que você forma a personalidade, você não muda mais. O tempo, abre aspas, não muda ninguém, ele só reforça padrões. É por isso que quando você é velho, você é cheio de mania, abre aspas. Quanto mais velho, você vai ficando cheio de mania. Por quê? Porque não existe mudança no padrão de comportamento, só existe reforçamento no padrão de comportamento. O que muda são as suas recompensas. E cada fase da sua idade você troca de recompensa. Bom, entendendo isso, o que acontece? O excesso, a gente vive em grande parte também, então, no passado ou no futuro. O excesso de passado desenvolve na gente depressão. O excesso de futuro desenvolve na gente ansiedade. O que é ansiedade, pessoal? A ansiedade é o seguinte: o seu cérebro, ele passou por várias experiências na vida e ele usa vários conceitos, vários princípios para montar quem você é. Generalização, associação, eliminação, associação com dor e prazer, reforço positivo e negativo, várias coisas. Todas elas são conectadas. O que acontece quando eu fico ansioso? O meu cérebro, ele lembra de vários pedaços de coisas que eu vivi no meu passado e que me geraram dor. E o seu cérebro, ele trabalha a vida toda, isso é um comportamento adaptativo, é uma questão evolutiva. Ele trabalha a vida toda tentando fazer associações ao prazer e afastamento de dor. Então, ele trabalha para te associar ao prazer e para te afastar da dor. É isso que ele faz basicamente para gerar todo o resto. O primeiro princípio do cérebro é esse: afastar da dor, te associar ao prazer, para que você generalize o prazer e repita aqueles comportamentos que te geram prazer, mesmo que eles te façam mal. O cérebro acredita que aquilo está te fazendo bem de algum modo, mesmo que seja um ganho secundário, que a gente chama. Quem fuma sabe que faz mal, mas abaixa a pressão e a pessoa controla o emocional. É um ganho secundário. Se o ganho secundário ganha mais potência do que o mal primário, o cérebro escolhe aquilo que te gera mais prazer. Justamente porque o mal do cigarro é a longo prazo, você não vê o resultado, e o curto prazo é imediato, o cérebro quer o quê? O prazer a curto prazo. Ele quer o prazer imediato. É isso para que ele trabalha. Eu tenho um monte de experiências no meu cérebro do passado. E elas estão todas desconexas, elas estão nos eventos que eu vivi, as lembranças, as minhas memórias. Algumas geraram prazer, outras geraram dor. Aquilo que gera dor, o cérebro quer me afastar daquilo e me preparar para aquilo. O que acontece que me gera ansiedade? Estou te explicando a cadeia inteira. Quando eu entro num contexto, qualquer que seja ele, e que o meu cérebro enxerga nesse contexto um ou alguns pontos que ativam as minhas memórias que me geraram dor, não precisa ser o evento completo. O cérebro trabalha como se fosse um quebra-cabeça, igual eu chego aqui na minha sala agora. Se na minha sala tem um pedaço da minha sala aí que me lembra, que lá na minha memória, mesmo que não seja consciente, pode ser inconsciente, lá na minha memória, me traga essa sensação, porque o cérebro não sabe a diferença entre memória e vida real. Quando você ativa uma memória, ele começa a viver aquilo de verdade, inclusive física e fisiologicamente. Por isso que você sente o medo, libera cortisol, enfim, libera adrenalina e várias outras coisas. O cérebro começa a viver aquilo. Ele ativa a sua memória por um pedacinho de alguma coisa. Às vezes é só um pedaço do contexto inteiro que ele leva lá na memória e fala assim: opa, esse pedacinho aqui faz parte de uma memória lá atrás que me gerou dor. Então quer dizer que eu preciso me preocupar com isso. Me pré-ocupar. Olha a palavra. Eu estou me pré-ocupando. Eu não estou me ocupando de resolver o problema. Eu estou me pré-ocupando. Eu estou criando um cenário antes dele acontecer para me preparar para alguma coisa que vai me gerar dor. E aí eu começo a desenrolar uma cadeia de eventos mental, fisiológico e físico, tá? Mental, fisiológico e físico, para me preparar para aquilo que vai me gerar dor, que eu nem sei o que é ainda, mas algum sinal ativou um gatilho e falou: se prepara. Quando o cérebro fala se prepara, eu começo a ter uma cadeia de eventos. Então eu libero adrenalina, sabe? Eu tenho vasoconstrição periférica, né? O sangue vai para os meus órgãos, ou seja, eu dilato a minha pupila para ver mais, seca a minha boca, enfim, né? Porque para o trato gastrointestinal, eu preciso de sangue e oxigênio nos músculos, então paro de digestão, paro tudo isso, enfim. Eu inicio uma cadeia de eventos. Essa cadeia de eventos, em função da adrenalina, né, da adrenalina que isso me gera uma cadeia de eventos físicos também. É sempre nessa sequência. Por exemplo, eu começo a ter ruborecimento na face e eu começo a ficar com as extremidades mais brancas e mais geladas, né? Por quê? Porque o sangue foi todo pro músculo, pros órgãos essenciais vitais, coração, para me dar chance de me defender e fugir. Beleza. Nesse ponto, sabendo de tudo até agora, o que começa a acontecer?
acontecer? Eu começo a desenvolver certas reações físicas da preparação daquilo. Porque eu estou esperando aquilo e aquilo não acontece, eu começo a ficar ansioso. O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso da preocupação. Eu estou esperando para me ocupar, né? Para chegar um momento onde eu tenho que me ocupar com aquele problema. Só que ele não chega. E 80% das vezes aquilo não vai acontecer. Só que eu me preparo do mesmo jeito. E aí eu começo a ter essas reações físicas. Eu começo a balançar a perna. Quantos de vocês aí na live, enquanto estavam me escutando, sem saber, estavam balançando a perna assim, ó. Tum, 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 tum. Ou roendo a unha, ou arrancando o cabelo da sobrancelha, ou coçando a cabeça, ou com urticária pelo corpo. Quantos de vocês estavam fazendo isso? Você já entrou no modo compulsivo de ansiedade. E o modo compulsivo de ansiedade, ele é uma retroalimentação positiva, um feedback positivo. Igual uma bateria de carro. Quanto mais você fica ansioso, mais você fica ansioso. E o cérebro estimula aquilo mais. Porque ele começa a generalizar demais e ele começa a fazer o quê? Jogar sobrecargas de preocupação para você. E aí você fica mais ansioso, e isso vai generalizando para a vida. Você se torna uma pessoa ansiosa. Tem, às vezes, o famoso transtorno de ansiedade geral, né? O TAG, que é um terror e que pode, inclusive, evoluir para coisas piores. Síndrome do pânico e essas coisas todas. Deixa eu te dar uma dica poderosa. Sabendo disso tudo, sabendo que isso aí acontece, deixa eu te dar uma dica poderosa. A maioria das pessoas acreditam que as grandes transformações do ser humano, elas são feitas de dentro para fora. Isso é muito filosófico, é muito bonito de ouvir. E como ela é feita de dentro para fora, e eu não conheço muito bem a mim mesmo dentro de mim, então, continuando aqui para a gente finalizar a explicação. Grande parte das mudanças do ser humano, as pessoas acreditam que são feitas de dentro para fora, porque é muito filosófico, é mais bonito de explicar, é mais difícil de contestar. Por quê? Porque pouca gente conhece a si mesmo por dentro. Suas emoções, seus medos, suas angústias, seus orgulhos, seus benefícios, enfim. Então, como é muito mais filosófico, é muito mais fácil de ficar dizendo isso para as pessoas e inventando moda, né, de mudanças que elas nunca vão atingir, mas que elas vão ficar a vida inteira procurando. E isso alimenta elas a vida inteira de ficar, por exemplo, indo lá na palestra do cara a vida inteira, pagando ele pela palestra a vida inteira sem que resolver o assunto, mas alimentando isso em você para você ficar escrava daquela situação. É o cara que vai no curso de autoajuda, na imersão aí, no curso de autoajuda na chácara, quando ele fica imerso, sabe? Você vai passar um final de semana numa chácara, você não tem celular, você não tem televisão, você não tem rádio, você não tem internet. Aí o passarinho, você come devagar, você fala devagar, você fica zen durante aquele final de semana porque você está imerso. Aí você come devagar, você fala devagar, o passarinho passa voando, ele pia, você recebe uma mensagem do passarinho. Você fica todo calmo, por quê? Você está numa situação, você é escravo de uma situação. Só que aí sabe o que acontece? Você sai do treinamento da imersão de autoajuda, pega seu carro e sai da imersão. Na primeira rotatória o cara te fecha, você já abre o vidro e manda ele lá. E aí acabou curso, acabou zen, acabou budismo, acabou yoga, acabou tudo. Porque você volta pra vida real. E na vida real aquilo não funciona. Aquilo só funciona no treinamento da autoajuda. E era isso que me matava quando eu comecei a estudar essas coisas, que era muito filosófico, mas era pouco prático. Isso era muito filosófico e pouco aplicável. E isso me consumia muito. Falei, cara, porque filosofia sem prática é demagogia, entendeu? Filosofia sem prática é balela, é demagogia. Eu preciso de alguma coisa que seja aplicável à vida. Eu preciso aprender a controlar minha ansiedade durante a vida. Eu não posso me trancar no quarto para não ser ansioso, porque senão é o contrário, eu estou gerando outros problemas. Eu tenho que não ser ansioso na vida, enquanto eu estou vivendo. Eu preciso controlar o meu emocional enquanto eu estou no mercado, e não na hora que ele fecha. Não adianta eu ser controlado emocionalmente a hora que o mercado fecha, e a hora que ele abre, que ele dá o primeiro tique do primeiro segundo, da primeira hora, eu começar a apavorar. Então, as aplicabilidades dessas filosofias na vida da gente tem que ser reais. Se não for aplicável, não adianta nada. Vou te dar um exemplo. Não adianta nada o cara que inventou a PNL dizer para todo mundo que a PNL foi inventada para as pessoas se comunicarem melhor e ele ter casado 5 vezes. Ele sabe se comunicar? Absolutamente não. Então, grande parte desses coaches de PNL hoje em dia, 90% do que eles falam no palco, eles não aplicam nas próprias vidas. Às vezes o cara tá ali falando no palco que você deve perseguir uma felicidade, que ele diz que ele tem, mas lá na vida real dele, dentro da casa dele, a vida dele é um desastre. E eu conheci vários assim, aliás, a grande maioria deles. Então, para mim, não servia, porque eu ia ver a aplicabilidade disso e isso não existia. Eu não queria ter que me trancar no quarto, eu não queria ter que fazer a meditação para aprender a me controlar só quando eu tô meditando e depois que eu volto pra vida eu sou um cara descontrolado. Eu não queria ser um cara sem ansiedade quando eu tô meditando e na hora de ir viver eu não consegui controlar minha ansiedade. Não é, a ideia é o contrário. Eu preciso controlar minha ansiedade quando eu estou vivendo. Eu preciso aprender isso durante a vida e não na hora da meditação. Na hora da meditação eu já tô calmo, eu tô num ambiente específico, propício para aquilo, luz, luminosidade, tempo
temperatura, sonoridade, tudo, né? Conforto, tudo ideal para não ficar ansioso. Aí é fácil. Eu quero ver não ficar ansioso justamente quando você está vivendo a vida real. Então eu fui buscar o quê? Cara, eu preciso de coisas que sejam aplicáveis. Eu fui estudar diversas coisas, diversas metodologias e cheguei à conclusão do seguinte: filosofia sem prática é demagogia. As grandes transformações do homem na história, isso é bíblico, elas não foram feitas de dentro para fora, elas foram feitas de fora para dentro. Tem um ditado nos Estados Unidos que diz assim: fake it until you make it. O que significa isso? Finja que você é alguma coisa e vá fazendo daquele jeito até que você se torne aquela coisa. Eu tenho um tipo de personalidade que, para mim, pelo meu tipo de personalidade, eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar sentimentos. Sempre foi assim. E isso me atrapalhou muito, principalmente depois que eu casei. Eu tinha um problema sério em expressar sentimentos pela minha esposa, né? Principalmente sentimentos físicos, tocar, abraçar, enfim, namorar. Com os meus filhos também era assim no início. O que eu tive que aprender a fazer? Isso ainda hoje é uma coisa que eu tenho que me esforçar para fazer. Mas o que eu fui fazendo? Um belo dia eu tomei a decisão de que se eu quisesse manter, né, meu casamento, minha família, enfim, eu precisava melhorar esse ponto. Enfim, não tinha mais o que fazer. Eu precisava melhorar aquilo, eu precisava mexer naquilo, porque estava simplesmente incontrolável, estava insuportável já. Ninguém mais suportava isso, nem eu. O que eu fui fazer? Eu tomei a decisão de ser um cara mais amoroso. Porque eu sou assim? Não, mas porque o meu contexto me exigia isso e o meu propósito me exigia isso. Aquilo que eu buscava, que eu queria, dependia disso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fingir que eu era um cara mais amoroso. Hoje, eu consigo ser um bem mais amoroso do que eu era, talvez não tanto quanto eu gostaria, mas infinitamente mais do que eu era. Hoje, isso não me gera mais dor. No início, isso me gerava dor e eu precisava ser consciente disso. Eu estava condicionando meu corpo. Depois, a repetição me fez transformar isso num hábito. Hoje, eu tenho um hábito. O hábito ainda precisa ser consciente. Eu ainda preciso me lembrar todo dia que eu preciso ser um cara mais amoroso. Mas isso não me gera mais dor para fazer. Com os anos e a repetição, eu vou transformar uma carga de uma vida inteira que eu vim trazendo num comportamento de ser um cara mais amoroso. E quando aquilo virar um comportamento, e eu sei que vai demorar mais alguns anos talvez, né? Não sei quantos, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, mas a repetição vai pegar o hábito e vai transformar o hábito num comportamento. Quando ele for um comportamento, aquilo vai fazer parte do meu ser, é inerente de mim, faz parte da minha vida. Eu não vou precisar pensar e nem vai me gerar dor mais. Hoje, eu, Felipe, nesse ponto, eu tô no ponto ali do hábito ainda. Então, é mais do que eu era, menos do que eu busco. Mas eu tô no meio do caminho e tô com um propósito e vou continuar fazendo. Sabendo disso, tá? Sabendo disso tudo, então as transformações são feitas de fora para dentro, beleza? O que acontece com o processo ansioso? A mesma coisa. O processo ansioso, como qualquer outra compulsão, cigarro, drogas, álcool, você pode perceber uma coisa: porque a grande maioria das clínicas de reabilitação, elas têm um índice de recidiva muito grande e o índice de solução de problemas muito baixo. Porque muito pouca gente que passa por clínicas de reabilitação, seja de álcool, drogas ou tabaco, por que muito poucas delas conseguem realmente se livrar do vício? Porque as pessoas que estão ali, por dois motivos. As pessoas que estão dentro das clínicas tratando, duas coisas acontecem. Primeiro, elas não sabem desses processos mentais, elas não têm noção de que o vício, a compulsão, ela é 30% química e 70% sociocomportamental. Ela é contextual e sociológica. Você fuma mais quando você está no seu próprio ambiente. Você fuma mais quando você está com seus amigos que fumam. Porque as pessoas se agrupam. Vocês podem ver que quem fuma tem vários amigos que fumam. Aliás, a maioria deles. Quando você usa droga, você tem um lugar específico que você usa mais droga. Então, o que acontece? Cai no curso de autoajuda. Dentro da clínica, a pessoa está limpa. Ela sai cá na vida real, ela volta para o mesmo ponto. Ela volta para a mesma vida. E a mesma vida traz para ela a mesma memória. A mesma memória ativa a mesma crença projeta o mesmo futuro. Ela não mudou a crença, então não tem como ela mudar o futuro. E essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que as pessoas nunca foram viciadas. As pessoas estão tratando elas lá. Então elas não sabem como é cumprir esse processo. Elas não sabem os passos que elas têm que fazer para sair do fundo do poço. Quem é a pessoa mais própria para te dizer como largar drogas? O ex-drogado. Não é o médico que nunca usou droga. Porque o ex-drogado sabe exatamente o que ele precisa fazer para não usar droga mais. Ele sabe o caminho do buraco. Eu tô falando isso porque, por exemplo, no meu caso, eu passei por uma crise de depressão severa. Eu sei dizer para as pessoas o que elas precisam fazer para sair do buraco da depressão, porque eu vivi isso. Eu quase tirei minha própria vida. Então eu sei o que é. Eu sei como sair de lá. Eu sei o caminho para sair de lá. Finalizando aqui o processo, sabendo disso tudo, agora vamos pro final. A ansiedade, ela gera uma cadeia de eventos físicos, tá? E essa cadeia de eventos físicos, ela é progressiva e regular. O que quer dizer isso? Ela acontece numa ordem. Para você se tornar ansioso, beleza?
para você se tornar ansioso, o que você precisa fazer? Se encontrar com aquilo que gera que ativa um gatilho mental, começar reações mentais, tá? Conexões mentais para gerar o impacto de dizer para o seu corpo que você precisa se preparar por alguma coisa que está vindo do futuro e que vai te gerar dor. Aquilo começa uma cadeia de eventos fisiológicos e desenrola numa cadeia de eventos físicos. Só que tá aí que tá a chave. Foi aí que eu descobri onde é que estava a chave para começar a fazer as mudanças de fora para dentro acontecerem, que são muito mais fáceis do que fazer as mudanças de dentro para fora. Porque se eu fizer as mudanças de fora para dentro, eu faço esse padrão. Eu condiciono, eu crio um condicionamento, depois um hábito, depois um comportamento. Isso é mais rápido e me gera menos dor, porque é uma fragmentação do problema. Eu não estou falando que eu quero emagrecer 20 quilos amanhã. Eu estou falando que amanhã eu só preciso emagrecer meio quilo. Aí porque a meta é muito baixinha, emocionalmente e fisicamente eu consigo fazer isso. E emocionalmente eu fico gerando reforço que eu sou bom em bater metas. Mas não é porque eu bati a meta, é porque eu botei a meta baixa. Eu sabotei os meus sabotadores. Eu fragmentei o problema com o intuito, o propósito para bater as metas. Para eu começar a gerar um reforço positivo no meu cérebro e me dizer, cara, eu sou bom em resolver problemas. Porque até então eu venho com uma carga de que na vida, de todo mundo me dizendo que eu não consigo fazer nada do que eu me proponho a fazer. E eu mesmo me dizendo isso. Então eu diminuo meu problema, eu fragmento meu problema para que eu consiga resolver todos eles e me gere um reforço positivo de que eu sou bom em resolver problemas da minha própria vida. Bem, sabendo disso, quando ele cai então por isso que as mudanças de fora para dentro são mais fáceis do que de dentro para fora, porque de dentro para fora eu tô tentando atuar no comportamento direto. É um problema muito grande. Às vezes tem coisas do meu passado, agressões, humilhações, vergonhas que eu passei, traumas que eu tenho, abusos que eu nem sei que existem e estão ancorados nesse comportamento. Então é muita coisa para mexer de uma vez. Por isso que é tão difícil mudar de dentro para fora. É muito mais fácil mudar de fora para dentro. Gera muito menos dor, então isso fica muito mais rápido e fica muito mais eficiente. Você perde muito menos tempo, tá bom? Como é que você vai quebrar esse padrão? Não é uma cadeia de eventos? Ela não termina numa cadeia de eventos físicos? Para você ficar ansioso, você não tem que ter você não tem que fazer essa curva de eventos, você não tem que ter esses eventos consecutivos, regulares aí, esse, depois esse, depois esse, depois esse. O que a gente vai fazer? Presta atenção nisso. Tem todos esses eventos aqui, ó, nessa curva. A gente vai quebrar um elo da corrente. Pum! E retirar um elo da corrente. Porque a ansiedade é uma cadeia de eventos. Se eu retirar um elo da corrente, nem que eu queira, eu consigo ficar ansioso. É impossível ficar ansioso se eu quebrar um elo da corrente. Impossível. Eu já vi pessoas que têm pânico de avião, tinham pânico de voar, se receberem intervenções hipnóticas 20 minutos antes do voo, entrar no voo, sentar na cadeira e passar o voo inteiro repetindo que ia passar mal e não conseguir passar mal. Ele sabia que ele tinha o trauma, ele sabia que ele tinha o pânico, mas ele deu uma ordem para o cérebro para não reagir àquele pânico. Ponto. Ele acha que ele vai passar mal, mas ele passa o voo inteiro sem passar mal, repetindo para ele mesmo, agora eu vou passar mal, agora eu vou passar mal, e não consegue passar mal, e não consegue ter a crise. E chega no final do voo e fala, caramba, bicho, aconteceu alguma coisa. Eu tinha certeza que eu ia passar mal e não passei. Eu tinha certeza que eu tenho uma crise e não tive, tá? Por quê? Porque você quebra esse elo da cadeia de eventos. Como é que eu faço isso com ansiedade na vida real, vivendo a vida? Uma das coisas que as pessoas mais fazem quando elas estipulam essa cadeia de eventos é balançar a perna. Vocês podem ver hoje, se você senta numa roda de amigos, cara, pelo ritmo de vida e pela maneira que as pessoas estão vivendo, quase todas elas passam o tempo todo balançando a perna. Se você ficar com elas sentadas 2 horas, elas passam 2 horas balançando a perna. Porque a informação está tão dinâmica e rápida, o mundo está tão rápido, que elas não têm mais paciência de ficar mais do que 15 segundos ouvindo alguma coisa ou alguém. 15 segundos é o tempo de um stories. Ela precisa de mais. Então um bate-papo numa mesa de boteco gera muita ansiedade. Como é que você tem que fazer para quebrar essa cadeia de eventos? Sabe quando você estiver balançando a perna? E até então você não sabia isso, você balançava a perna porque você não sabia. A partir de agora, como eu tô falando isso para você, e seu cérebro entendeu que eu tô querendo o seu melhor, e eu sei que eu não sei como, mas eu sei que você vai usar isso pro seu melhor, e eu quero pedir para que você justamente faça agora, converse consigo mesmo, peça para sua mente inconsciente, dizer para sua mente consciente que o que você tá fazendo é o melhor para você. Você só precisa de um outro padrão. Você agradece ela, mas agora você precisa de um outro padrão para viver. Você só quer uma reformulação geral
daquele padrão que você já tinha, mas não que você ache ruim. É só porque você agora está com outro ritmo. Você agradece e pede, inclusive, para sua mente consciente. Você pede para sua mente consciente, falar para sua mente consciente, dizer para a mente consciente que agora ela precisa ajudar a mente consciente a gerar outros reforços e a gerar outras alternativas para solucionar esse problema. As duas trabalhando juntas são mais potentes. Eu não sei como, eu não sei o que você vai fazer, mas eu tenho certeza que você vai usar isso para o seu melhor bem. Pronto. A partir de agora, porque eu falei isso tudo para você todas as vezes, presta atenção em mim, olha para mim aqui, ó, olha para mim, todas as vezes que você começar a balançar a perna, você vai escutar a minha voz dizendo assim: para tudo que você está fazendo, olha para mim, relaxa. Eu só quero que você olhe para mim e relaxa, do seu melhor jeito de relaxar. Eu quero só que você escute o que eu estou te dizendo e eu sei que você vai usar isso para o seu melhor bem. Eu só estou dizendo uma coisa: todas as vezes que você começar a balançar a perna agora, você vai escutar a minha voz dentro da sua cabeça. Você não sabe por quê, mas eu tô lá, junto com a sua mente inconsciente, te ajudando a solucionar esse problema da ansiedade. Você vai escutar a minha voz dentro da sua cabeça dizendo: para, beleza? E na hora que você escutar essa voz, você vai parar de balançar a perna. Quando você parar de balançar a perna, você quebra a cadeia de eventos. Quando você quebra a cadeia de eventos, você não consegue, por nada desse mundo, ficar ansioso. Entendeu? Simples assim. Tá vendo que a mudança não precisa ser uma coisa muito complexa? Você só precisa entender como é que o cérebro conversa. Você precisa entender a linguagem do cérebro. Qual que é o idioma que o cérebro usa? Qual que é a linguagem que ele usa para falar com a gente, dar comandos pro corpo da gente? É esse. Só isso. Ah, Felipe, mas aí eu parei de balançar a perna e isso acontece, tá? Isso vai acontecer, tá, pessoal? Eu parei de balançar a perna. Aí eu comecei a ficar... Aí, o que o corpo vai falar? Porque o corpo está acostumado a fazer aquilo. A sua mente está acostumada com aquela cadeia de eventos. Quando você parar de balançar a perna de maneira consciente, o cérebro vai tomar um choque. Falou: opa, alguma coisa está acontecendo. Temos que agir rápido. Redireciona a ansiedade. Tem gente que para de balançar a perna, começa a arrancar a barba, começa a arrancar a sobrancelha. Sabendo disso, você para também. Aí vai te dar urticária, você começa a coçar. Sabendo disso, para também. E aí você vai parando conscientemente. Você vai bloquear, você vai fechando as portas para sua mente te sabotar. Essa aqui não, aqui também não, aqui também não. Vai chegar um momento que a sua mente vai dizer o seguinte: cara, nós temos que buscar outra coisa para sabotar essa pessoa, porque a ansiedade não está funcionando mais. Larga a ansiedade de lado e vamos tentar outro recurso. Você deixa de ser ansiosa. É óbvio que isso leva tempo, mas primeiro você tem que ser consciente disso, e isso vai gerar alguma dor, que vai te causar desconforto. Você está acostumado a balançar a perna para quê? Aliviar a tensão. A mesma coisa para roedores de unha. Isso aí é a mesma coisa de balançar a perna e roer unha. Comer cantinho de unha é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Fazer assim no dedo, cortar o dedo assim, é a mesma coisa. É tudo parte do processo da cadeia ansiosa. Quando isso tudo acontecer, você vai estar condicionando o seu corpo. O que eu falei? O condicionamento no início, ele gera dor e ele precisa ser consciente. Com o tempo, você vai fazendo isso, isso vai virar um hábito, tá? Isso vai virar um hábito. Esse hábito, ele continua tendo que ser consciente. Você tem que fazer isso de maneira consciente, mas ele não gera mais dor. Com o passar dos anos e continuando a fazer isso vai gerar um comportamento. Você simplesmente deixa de ser ansiosa porque a ansiedade não faz parte de você mais.